está com a gente todos os dias e começou amanhã bem cedinho aqui na IPP TV, já sabe, né? Deixa o seu bom dia também. Nós gostamos de conversar, esse tempo é muito precioso para a gente poder ter essa troca. E agora é um momento de muito conhecimento, né, gente? É um momento onde nós vamos aprender muito com cada entrevistado, com cada temática que nós teremos hoje aqui no Tudo Mais. Então pode chegar, hein? Nossa mensagem do dia hoje: desprezar o cristianismo sem conhecê-lo é estutícia. Conhecê-lo e reprová-lo é cegueira. Conhecê-lo e segui-lo é o maior propósito da vida. E essa frase é do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, onde nós acabamos de acompanhar também a programação dele, né? Onde ele tem essa conversa com temas tão profundos e que nos auxiliam tanto. Então seja muito bem-vindo. Nós vamos começar agora o Tudo Mais falando de um muito legal. Você que é papai, você que é mamãe ou líder, né, de EBDs infantis, trabalha com crianças, sabe como é importante nós termos materiais, termos brinquedos que nos auxiliem nesses momentos de diversão. E pensando nisso, gente, Davi Liss, é isso mesmo, brinquedos, eles desenvolveram brinquedos totalmente focados com essa preocupação do aprendizado, gente. Quem vai conversar com a gente agora é ela, Gisele Lourenço, ela que ela é missionária e fundadora também desse projeto e que vem com novidades hoje no nosso bate-papo, né? Ela vai trazer, além dos brinquedos, eles lançaram um livro infantil muito legal também, com esse propósito de orientar, de ensinar os pequeninos no caminho que eles devem andar. E ela está com a gente online para essa conversa. Muito bem-vinda, Gisele. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. É uma bênção poder ter essa oportunidade de estar dando essa entrevista. Espero que tenhamos um tempo proveitoso. Amém, Gi. Que Deus nos abençoe mesmo, nos conduza. E eu queria que você contasse um pouquinho, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, né? Antes eu perguntei para você qual profissão, qual função, e você colocou assim, ó, educadora de mulheres e moças, educadora de pais e professores, evangelistas de criança, né? E ensina com materiais para educação espiritual infantil. Então é bem propício mesmo, acho que você está, né, na função assim certinha, desenvolvendo esses brinquedos. E eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? O propósito de cada brinquedo, de cada temática para trabalhar com os pequenos. Então, realmente meu ministério ele tem várias facetas. Às vezes é difícil até a pessoa compreender, e por isso eu divido em 5 E's, que seria evangelismo de crianças, educação de pais e professores, educação e ensino para mulheres, ensino em materiais, porque eu também produzo agora o material, e eu sou escritora. Eu já escrevi um livro intitulado Florescendo e Meus Espinhos da Dor, um livro para mulheres. Deixa eu até pegar aqui. Claro. Pretendo relançá-lo, né? Então meu ministério não se limita só ao ministério infantil, mas especialmente, não é somente com eles, mas especialmente com eles, porém o Senhor tem me dado o ministério também com mulheres. Então esse livro, Florescendo e Meus Espinhos da Dor, ele trata de 50 capítulos, onde cada capítulo fala de um tipo de dor. A dor do perdimento querido, a dor da traição e por aí vai. Como glorificar a Deus nessas dores. Mas o Senhor também me deu a graça de escrever esse livro para crianças. A ideia é os pais terem uma devocional com um propósito duplo, que seria evangelismo e discipulado forte. Eu descobri que é possível fazer isso, os dois ao mesmo tempo, evangelizar e ao mesmo tempo discipular. Então, por meio desse livro, a minha ideia é trabalhar 48 atitudes, lembrando que o princípio de mudança bíblica em Efésios é tira e coloca. Então, tira a mentira e coloca a verdade, tira a antipatia e coloca a simpatia, e por aí vão mais as 48 atitudes. Lembrando que serão trabalhadas em bloco. Então, a pessoa pode começar por onde ela quiser, da ordem do sumário, porém ela deve entender que a necessidade da criança que vai guiar qual atitude ela vai começar a trabalhar, digamos assim. Mas deve ser feito o bloco completo, ou seja, o que deve ser removido e o que deve ser colocado no lugar. Muito legal. E a ideia... Oi, perdão. Então essa é a ideia principal do livro, basicamente. Muito legal, Gisele. E eu queria que você explicasse assim, porque eu vi que ele tem uma didática crescente, né?
É um trabalho gradual. Sim. Então, a proposta dele é de trabalhar durante um ano? Qual que é o prazo ali para os pais? Ou não tem essa regrinha também? Excelente pergunta. As perguntas nos ajudam muito para realmente falar o que é necessário. Então, esse livro é robusto. Depois que eu já tenho mais de anos no Ministério Infantil e depois de trabalhar arduamente, eu gosto sempre de aperfeiçoar. E comecei a perceber que nós não tínhamos devocionais que tocassem num ponto tangente, a questão do evangelismo. Me parece que todos os devocionais têm em mente que a criança já tem Cristo como salvador. Eu cresci no Evangelho, mas minha conversão foi muito tarde. Eu comecei a ouvir do Evangelho aos 7, mas eu só me converti aos 17. A igreja onde eu congregava tinha uma tendência de super enfatizar 2 pontos do Evangelho, que seria condenação, pecado e condenação, mas ele esqueceu de enfatizar a graça de Cristo. Isso meio que retardou a minha conversão. Então, hoje eu me preocupo muito se as crianças de nossas igrejas estão compreendendo o Evangelho. Então, cada devocional trabalha essa questão do evangelho discipulado e um discipulado forte. Então, para que não fosse uma coisa rasa e robusta, para responder sua pergunta, a ideia é que se trabalhe no mínimo, fazendo com muita rapidez em 1 ano. Mas o ideal é 2 anos. E se a criança for menor, isso vai durar uns 4 anos na sua mão. Se você fizer direitinho. Então, é um investimento muito bom. E quando terminar, por que não voltar do início ou revisar outras necessidades? Porque é um manual que você vai consultar constantemente. E o bom da trilha é que você pode, no caso, em vez de comprar um novo livro, comprar uma nova trilha, para que a criança percorra. Junto com o livro tem a trilha das atitudes. São 48, então a criança vai percorrer. Eu vou até pegar a trilha aqui, rapidinho. Tá? Claro. Pode pegar sim, vai ser bom. Olha só, gente, que legal, um material completo para você trabalhar com o seu filho ali a partir dos 2 aninhos. E não é uma leitura de um dia ou apenas de 1 ano, né? Mas é um propósito mesmo de ensinar, de orientar e acompanhar a criança por até ali, nesse trabalho, para você fazer até no período de 4 anos. Vamos ver, Gisele, chegou com as trilhas? Bem direitinho aqui, ó, a trilha. Todas as atitudes. A ideia não é o pai seguir a ordem que está no livro. Ditar a ordem da a necessidade dela que vai ditar. Agora, o que deve ser feito é blocos. Porque você não deve a atitude boa para depois ir para ruim. Não. Começa com a atitude ruim, tem que ser removido para depois inserir o que deve ser colocado no lugar. Lembra de mudança em Efésios? Tira a mentira e coloca no lugar a verdade. Então, segue esse princípio, mas pode escolher qualquer bloco que a criança necessitar, digamos assim. Então, à medida que a criança for preenchendo as atitudes, ela vai ganhar um adesivo. Então, quando eu comecei a projetar esse livro, eu quis fazer um brinquedo de madeira. Então, tem essa mesma proposta, sendo da trilha, em madeira. Madeira, a ideia deixa eu mostrar aqui rapidinho, começando com o da menina. Claro. Então, aqui tem o da menina e o do menino. Então, pensando nas crianças menores, que é a minha praia é os 7 primeiros anos, mas estou ampliando para os 10 primeiros anos, pelo menos, e o livro vai abrangendo até 12. Mas aqui está o brinquedo, por exemplo. Aí você escolhe a atitude que você quer trabalhar e coloca o coração aqui. Vamos supor que seja ira. Aí você então escolhe uma vez que você escolheu ira, tudo vai ser preenchido conforme a ira. A imagem, tem uma imagem relacionada à ira, tem uma definição de ira e tem o verso bíblico. E aqui você coloca a foto da sua criança e o nome. Tem uma bolinha aqui para você colocar a foto da sua criança e um outro retângulo aqui para você colocar o nome. Da mesma forma dos meninos. Então, quem compra esse brinquedo recebe uma caixa que dentro dela tem todas as peças, são mais de 200 peças. A ideia é para criança menor, entre 2 a 8 anos, esse brinquedo é propício. Mas para quem não consegue adquirir o brinquedo, que é um pouco mais caro porque é madeira boa, então segue a trilha. Mas aí eu pensei nas crianças menores, porque é a minha praia, para eles visualizarem que mais do que mudança de comportamento, eles precisam ter um novo coração. Então, por isso a proposta desse brinquedo. Aí quando eu comecei a projetar, eu não quis mais parar. Eu comecei então a projetar mais e mais brinquedos. Eu vou mostrar aqui
brinquedo da Bíblia. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta. Eu quero, na verdade, eu quero fazer uma observação. Esse brinquedo aí de madeira não é para até 8 anos, não, né? Serve pra gente também, né? Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter uma meta como escritora, mas se as crianças se sentirem à vontade, tem crianças de 10 já que estão amando o brinquedo, realmente tem crianças mais velhas, mas a minha proposta, eu tenho que pelo menos ter em mente uma idade. Quando eu faço brinquedo, eu tenho essa meta. Mas eu achei incrível, porque assim, é o trabalhar, né, a leitura, olha como é bem casado, né, porque você vem com a leitura e ali é visual, onde a própria criança, ela vai ter a oportunidade de colocar ali as características, né, das mudanças, olha como isso ajuda na memorização, eu achei isso muito interessante. A ideia, porque como eu trabalho desde o início do meu ministério com bebês, eu comecei trabalhando no berçário, criando bastante sem saber como lidar e ensinar crianças tão pequenas, mas tão inteligentes. Então eu comecei a querer produzir material que facilitasse o aprendizado de uma criança bem pequena, porque inteligente elas são bastante, só é necessário uma dinâmica maior, um escopo maior, mas você consegue atingir. Então, a criança, quando ela começar a mudar de atitude, a maior recompensa dela vai ser receber um novo coração, que é como é o bloco, ou seja, duas coisas são aqui nessa questão desse brinquedo: tirar o coração velho e colocar o coração novo. Deu para entender o processo? Deu, achei isso incrível. Que ela precisa de uma mudança de coração, isso só Jesus pode dar, e aí o livro ajuda nessa jornada, digamos assim. Olha, achei isso muito legal mesmo, muito didático. E porque assim, quando se trabalha com as crianças, acho que você tem você acompanha, né, o desenvolvimento, como é que ela entende a mensagem do evangelho, né? Então, se você pega ali um corpinho e a pecinha do coração de forma simbólica, mas você vê que ela vai, como assim? A minha atitude eu tenho que mudar? E isso tudo tem a ver com a mudancinha do meu coração. Então, quando eu mudo a fala, quando eu mudo o meu comportamento, não é de por fora, mas é de dentro para fora, né? Perfeito. Essa é a proposta, porque nós estamos numa fase, na verdade, que o mundo tem se falado muito em algumas mudanças, e até o mundo tenta ajudar as crianças e os adultos, mas falta neles uma raiz profunda e uma base de mudança. E nós estamos propondo uma nova base, que é a base de real mudança, que é por meio das Escrituras. E o Senhor, quando Ele nos apresenta uma mudança, Ele quer uma mudança de dentro para fora, uma mudança de coração, que somente o Senhor pode proporcionar, né? Algo que o Espírito Santo que opera mesmo. Muito bom. E você ia mostrar mais brinquedos também. Sim. Vamos fazer isso. Vamos conhecer, então. Como já tem uns anos que eu ensino, eu comecei a projetar os brinquedos relacionados ao meu currículo mesmo, do seu trabalho. Então, de maneira geral, aqui é a estante bíblica. Então, ela é assim, mas também ela é assim. Então, por meio dessa estante bíblica é possível aprender os livros da Bíblia, não somente os livros, mas as suas divisões também. E não somente algumas informações extras do tipo, quantos livros tem a Bíblia? Então, essas respostas estão aqui. E tem mais detalhes do tipo, embaixo de cada livro, Gênesis é o primeiro livro, quantos versículos ele tem, quantos capítulos? Embaixo de cada... Nós tivemos um probleminha ali com a conexão da internet, está oscilando um pouco, mas nós estamos tendo uma conversa muito legal com a Gisele Lourenço, ela que é missionária e desenvolve um trabalho focado no cuidado das crianças, na educação, né, no cuidado espiritual dos pequeninos. Lançou um livro recentemente para, né, as crianças de 2 a 12 anos, com a proposta mesmo de ter esse acompanhamento entre pais e filhos no lar. E ela está aqui com a gente apresentando mais brinquedos também. Nós vimos um painel onde apresenta a criança e as suas mudanças, né, do coração, de atitude, você vai montando. E agora nós estamos com um plano completo também de madeira para estudar a Bíblia. E como tem sido como é que tem sido a devolutiva das crianças? Como é que os pais respondem quando trabalha com os pequenos em casa, Gisele? Respondem muito bem, graças a Deus eu estou recebendo um ótimo feedback de que o aprendizado tem sido
tem sido eficiente, que essa repetição e o visual fazem com que a criança realmente aprenda. E lembrando que esse não é um brinquedo só para a criança, é um brinquedo também para a família. Tem muitos adultos que não sabem a sequência dos livros da Bíblia, porque não brincar e aprender. Então, a Davi Liz Brinquedos é brincar e aprender verdades eternas. A ideia é juntar esses dois, mas ter um tempo de proveito. As brincadeiras não serem só brincadeiras para passar o tempo, e nem somente educativas, porque estamos numa época onde tem sido produzido muitos brinquedos de madeira educativos, mas assim, aprender verdades eternas. A minha preocupação não é só com o mental, com o físico, mas com a alma da criança. Então, essa é a proposta da Davi Liz Brinquedos. E eu espero, ao término, contar um pouco de como foi a história, né? De como surgiu a Davi Liz. Por que Davi e Liz? Eu quero conhecer um pouquinho mais, então, dessa história. Eu queria que você nos contasse mesmo o porquê do nome, porque a gente conhece, às vezes, projetos, trabalhos, mas sempre fica aquela curiosidade, né? Por que a escolha desse nome, né? Qual o propósito? Muito bom. Então, Davi e Liz são crianças reais. Elas existem. Tem 2 anos de idade, quer dizer, vai fazer semana que vem, dia 12. E a Liz vai fazer 5 anos. Hoje é que dia? 4. Ela faz amanhã, se não me engano, faz 5 anos amanhã. 5. Aí Liz faz semana que vem, eles fazem bem próximo. Eles nem sequer se conhecem. Liz e Davi, os pais se conhecem, mas as crianças não. Mas eles são 2 crianças que são especiais para mim. São sobrinhos do coração. Eu sou solteira, não tenho filhos, né? Mas esses são sobrinhos de coração. Eu tinha já um ministério efetivo com crianças, mas depois que eles nasceram, parece que o mel aumenta, né? Então a preocupação em querer produzir material parece que é maior, é muito maior. E depois, especificamente depois que o Davi nasceu, o Davi ele gosta muito de brincar, encaixar íama, desde bem novinho ele gosta muito disso. Então eu queria começar a dar alguns presentes para ele, mas eu sempre gostei de ser criativa no presente que eu dava. Então eu comecei a projetar do zero brinquedos, né? Então comecei a desenhar mesmo. Depois eu encontrei alguém que junto comigo conseguiria trazer esse projeto do papel para a prática. E isso aconteceu, graças a Deus. E aí eu comecei então a projetar novos brinquedos. O primeiro foi o brinquedo do Mudando as Atitudes, depois foi o Estante Bíblica, depois foi o da Criação, posso mostrar aqui, rapidinho. Claro. Da Criação. Esse aqui é o da Criação. Então eu vejo que tem que ser bem ensinada. É a base que tem sido atacada. Não, você não foi feito dessa forma, não tem propósitos na forma como você foi criado, e tudo se explica aqui. Então, a minha primeira ideia é fazer o brinquedo, depois projetar aulas sobre o brinquedo, inclusive uma devocional logo em seguida também. Mas inicialmente é o brinquedo, para a criança poder trabalhar, os pais trabalharem o versículo, algumas explicações chaves do versículo e os dias da criação. Então, mais uma vez, é de encaixe, mas dá para a criança aprender formas, números. Aqui tem ciclo, aqui tem os números, tem o formato, né, que é quadrado, aqui tem retângulo, né, no versículo, tem retângulo, e algumas definições chaves que geralmente eu trabalho com as minhas crianças de 3 a 6 anos, que é uma idade bem crítica, é uma idade onde se dá as chances aumentam consideravelmente de conversão. Então, eu sempre no meu ministério enfatizo o seguinte, que os primeiros anos de vida são chave. Do 0 aos 3 anos, não é para os pais simplesmente trazerem o filho para a igreja, para ele brincar no berçário, não é. É uma idade-chave para inculcar a mensagem das Escrituras, mas de maneira específica o Evangelho. Então, aos 3 anos, no meu ministério enfatizo que a criança já tem que ter em mente o esboço do Evangelho. E ele começa então a ser introduzido a esse ensino de maneira geral. Tipo, o Davi já sabe que Deus é criador, ele sabe inclusive que Deus criou em cada dia. Se você for lá no Davi Liz Brinquedos, tem um vídeo dele falando que Deus criou em cada dia. Ele fala o versículo também, ele explica. E ele só vai fazer 2 anos, né, semana que vem. Então, não é um tempo para inatividade, é um tempo para inculcar verdades preciosas. Por quê? Se dos 0 aos 3 anos ele inculcar a verdade do Evangelho e algumas verdades centrais sobre Deus, seu Criador, Deus é bom, Deus o fez, Deus criou tudo em volta dele, as chances de ele
que aumentam em 85% de chance. Então, os pais não têm o tempo do mundo todo para alcançar seus filhos, não é verdade. Ele tem os 5 primeiros anos. E 5 anos é a idade da fé. Então, é por isso que eu levo com tanta seriedade essa questão dos primeiros anos e eu produzo material de qualidade para realmente atingir essa faixa etária de idade. E se estende aos demais. Mas a minha preocupação é justamente essa, desses primeiros anos, porque se fizermos um bom trabalho, o agricultor logo, logo vai colher o que ele plantou, digamos É assim. verdade. Depois eu quero falar sobre isso. Se você tem mais alguma pergunta. Então, essas pesquisas, esses dados que você tem, muitos anos de estudos, você também já fez algum curso focado na teologia, algum curso de teologia especificamente, Gisele? Perfeito, perfeito. Toda a minha formação é teológica, na verdade. Eu terminei o ensino médio e a igreja já identificava-me. Cresci na igreja, aos 7 anos comecei a ouvir do evangelho, mas como eu falei, tinha uma tendência à igreja de super enfatizar alguns pontos da salvação em detrimento de outros. Então, aceitei 2 vezes com medo de morrer e ir para o inferno. Então, eu cresci na igreja e eu comecei a notar que na adolescência havia um vazio existencial muito grande no meu coração. Um vazio do tamanho de Deus, né? Então, Aham. eu me mudei de estado e aos 17 anos eu me converti. Quando eu me converti, com 2 meses eu fiz 18 anos e com 19 anos a igreja me enviou para o seminário. A igreja já enxergava em mim um chamado. Então a igreja me enviou para o seminário, eu fiz 2 bacharel em educação cristã e bacharel em missões. Quando eu terminei, foram 6 anos de estudo, quando eu terminei, fui fazer especialização na APEC, em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, né? Eu fiz liderança, que são 3 meses, e 3 meses de duração, mas são 3 meses de módulo, cada semana é um módulo, ou seja, é como se fosse quase um ano enxuto em 3 meses. Então foi uma Uhum. especialização que me ajudou e com o evangelho. Aí como veio a bagagem de discipular, um ano me dedicando ao ministério, no ano fazer o mestrado em aconselhamento bíblico. Então, aconselhamento bíblico em a base material de discipulado que visa. A conexão tá hoje, né, dando umas cortadinhas, tá falhando um pouquinho, mas nós estamos conhecendo um pouquinho também sobre a formação da Gisele, no qual tem total conexão, né, com tudo que ela desenvolve. Mas eu gostaria de chamar, então, um vídeo contando um pouquinho sobre a produção, né? Mostrando um pouquinho sobre a produção desse último livro dela, né? A parte da impressão, todo esse movimento de preparo, né? Que dá aquela ansiedade gostosa, né? Em quem está ali produzindo, né? No autor. Vamos assistir? Muito legal, né? E depois eu quero saber dela como foi esse momento, né, de espera. Mas também temos mais um mostrando o material já completo para você acompanhar. O trabalhador tem muito esforço quando começa a fazer algo. Às vezes é penoso o trabalho, mas quando a gente vê o fruto do nosso trabalho, a gente esquece, né, do todo o trabalho e a alegria de poder ver nas mãos o fruto do seu esforço recompensa qualquer esforço. Muito lindo, muito belo. Orando que Deus use grandemente essa obra, que está a primeira devocional, tudo conforme o projeto. Levou realmente muitos meses, semanas. Existe toda uma equipe que demanda, né, a ilustração, a diagramação. Essa é a trilha, né, que acompanha o livro. À medida que a criança vai, então, mudando de atitude, ela vai, então, colocando um adesivo. É muito legal essa proposta. A criança vai, então, galgando metas, né? E ali está o marcador também de páginas. Deus seja louvado, Deus seja louvado.
Muito bom, né? Essa sensação de você pensar em algo, ver ele ali acontecendo e depois ter em mãos é muito bom, não é mesmo, Gisele? Hum. Nossa conexão, eu acho que caiu. Caiu, gente. Só um minutinho, voltamos. Ô, Gisele, já estava triste aqui, já. Bom, eu falei que você acompanhar todo esse processo de produção, de ter o material em mãos, é uma sensação muito boa, né? Exato, é sim, é muito gostosa, ah, é como eu falei, temos um árduo trabalho, mas quando a gente vê o fruto, isso recompensa todo qualquer labuta, o esforço, quando a gente vê o fruto em mãos, né? Então eu agradeço a Deus por possibilitar ver frutos. E eu estou nessa empreitada de buscar cada vez mais frutos. Eu quero fazer parceria com os pais e poder, então, ver os frutos mais de perto do meu ministério. Ó, quero aproveitar e compartilhar uma mensagem que chegou aqui pra gente do Ivanildo Souza. Ele colocou: a Gisele Lourenço, uma bênção do Senhor em nossas vidas. Um forte abraço de Boa Vista, Roraima. Ah, ok, joia, irmã Ivanildo, eu acho que é o irmão. Ai, Joia. que bom, né, ter as pessoas assim acompanhando esse trabalho, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós e o contato para quem quiser conhecer ou mesmo adquirir esses produtos. Então, vai para o Instagram e segue a Davi Liz Brinquedos. Davi Liz Brinquedos, não é Davi e Liz, é Davi Liz junto, Liz com Z, não com S. Davi normal, né? Liz com Z, Brinquedos. Então, se você está pensando em presentear uma criança, por que não dar um brinquedo de valor eterno? Então, vai para Davi Liz Brinquedos, fornece esse presente especial, que além de ser lúdico, criativo, ainda vai, então, de encontro à necessidade espiritual de cada criança. Então, essa é a última mensagem que eu deixo aqui, agradecer a oportunidade, que Deus abençoe essa rádio, que alcance cada vez mais irmãos em Cristo ao longo do Brasil. Olha só, o contato está aí na tela, então, para quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer ou até mesmo já adquirir um desses brinquedos para trabalhar em casa com os pequenos, eu acho uma dica muito boa mesmo, né? Às vezes eu vejo tantos pais, né, aqui na igreja com essa dificuldade de como trabalhar no lar, né? Porque nós demandamos muito para a igreja e esquecemos de fazer esse trabalho em casa, que é o diário, é o nosso dia a dia, né? Vivendo o nosso ordinário ali. Mas são oportunidades, esses auxílios, trabalhos ali que vêm realmente nos ajudar nesse processo de cuidado. E os pais aprendem também, né? Porque ali os brinquedos aí, olha, vai ser bom para os dois. Exatamente, eu sempre digo que no ordinário podemos trabalhar o extraordinário das escrituras, e essa é a proposta da Davi Liz Brinquedos. Muito bom. Gisele, um beijo grande. Que Deus continue usando muito a sua vida, dando criatividade, dando essa visão mesmo, porque não é fácil você pegar o que está nas escrituras e desenvolver algo tão palpável que venha realmente nos orientar ali, nos conduzir e começando com essa linguagem tão acessível, né, para as crianças, né? Que Deus te abençoe muito nessa jornada e até breve. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Que conversa legal, não é mesmo, gente? Como é bom a gente descobrir coisas novas, a gente descobrir pessoas que estão empenhadas mesmo ali em trazer produtos que venham nos ajudar. E é importante a gente já pensar nos nossos filhos, inculcar a palavra de Deus para eles ali desde pequenininho. Como ela mesma falou, até os 5 aninhos é o momento que nós temos de fazer com que eles entendam de uma forma muito legal, uma forma de amor mesmo, quem é Deus e conhecer todo o propósito do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente precisa ensinar isso já desde cedo.